Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. É mais uma vez uma grande alegria e um privilégio estar aqui para transmitir um pouco mais dos ensinamentos que nós encontramos na Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe suas vidas e seus lares. Quero convidá-los para a leitura que faremos aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 17. Ouçamos com atenção Lucas, capítulo 11, do verso 11 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Meus irmãos, vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor Deus, amado Pai, te damos graças, te bendizemos por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que a tua palavra cumpra o propósito que o Senhor a estabeleceu para o coração e para os lares de todos os nossos ouvintes. Seja, ó Deus, com cada um dos teus servos, dá-nos força, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos a instrução celestial, para que possamos fazer aquilo que te agrada, entender, ó Deus, os teus caminhos, os teus direcionamentos. Em Cristo Jesus, guarda o nosso coração. Pedimos estas coisas, ó Deus, também com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Quando nós observamos de perto todos os detalhes que envolveram o ministério do Senhor Jesus Cristo, nós certamente ficamos impressionados. Seja por conta dos seus ensinos que encantavam as multidões de tal modo que as pessoas ficavam maravilhadas com a sua doutrina, seja pelas inúmeras ações de milagres que eram realizados, quando cegos passavam a ver, surdos passavam a ouvir, paralíticos passavam a andar, com o simples soar ou com a simples ordenança de Jesus, fatos tão incontestáveis aconteciam diante de uma multidão extasiada que as pessoas que testemunhavam aquilo, o povo, glorificava a Deus. E os inimigos de Jesus, invariavelmente, não podiam oferecer resposta convincente para aqueles fenômenos, não é? Pelo menos não podiam oferecer uma resposta convincente que levasse então ao entendimento de que Jesus não era exatamente quem ele dizia ser. Jesus era o Messias, o Salvador do mundo, o enviado de Deus, e Deus credenciava o ministério de Jesus Cristo, né? E de modo que coisas incríveis, coisas impressionantes aconteciam em meio à sua trajetória. Também ficamos deslumbrados quando vemos a postura firme do Senhor Jesus ao expor, ao defender a verdade de Deus acima de todas as coisas e apesar de todas as consequências. Ficamos ainda mais agradecidos e certamente ficamos impressionados também quando nós pensamos na complexidade dessa obra redentora que Jesus cumpriu tão perfeitamente, obedecendo todas as exigências da lei, morrendo no lugar de homens pecadores e então nos reconciliando com Deus. Enfim, sob várias perspectivas, quando nos debruçamos sobre a vida e sobre a obra de Jesus, nós teremos sempre lições muito preciosas para aprender. Seremos sempre tocados pelo seu exemplo. Teremos sempre a certeza de que Jesus Cristo é incomparável, inigualável, porque ele é o próprio Filho de Deus que se fez homem para nos dar vida eterna e salvação. O texto que nós lemos revela isso. No capítulo 7 do livro de Lucas, do Evangelho,
de Lucas, nós vamos ver já de imediato, não é, a narrativa da cura do servo de um centurião. O evangelista ali nos conta que Jesus entrou em Cafarnaum e logo recebeu alguns anciãos dos judeus que, a mando de um centurião, foram pedir a Cristo que curasse o servo daquele homem que estava muito doente. Jesus então ia se dirigindo à casa do centurião, quando, já se aproximando, recebeu outros amigos daquele homem que levaram da parte dele a seguinte mensagem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Tais palavras admiraram Jesus de tal forma que ele disse que nem em Israel havia encontrado fé semelhante. Todavia, tão impressionante quanto a fé do centurião foi a cura que Jesus realizou do seu servo, e apenas com o uso da palavra, de modo que quando os que foram enviados retornaram, encontraram o criado do centurião completamente curado. Logo depois dessa narrativa, Lucas passa a contar um outro episódio, quando Jesus, agora não mais em Cafarnaum, mas se dirigindo a uma outra cidade, a cidade de Naim, operará mais um dos seus muitos milagres marcantes, que mais uma vez nos dirá muito a respeito da sua missão e do seu caráter. Aliás, essas histórias são relacionadas por Lucas de uma forma especial, porque a expressão com a qual o escritor inicia o versículo 11 é em dia subsequente. Notem bem, em dia subsequente, ou seja, logo depois, não é? Daquele dia, o que mostra que há um sentido aqui para o evangelista narrar estes dois episódios, para ele narrar estes acontecimentos de um modo sequencial. E não há dúvidas de que um dos seus objetivos seria demonstrar a singularidade de Jesus Cristo. Ele é capaz de curar um homem à distância, e ele é capaz também de fazer com que um outro homem ressuscite dos mortos. O texto da mensagem, então, que nós lemos aqui, trata da ressurreição do filho de uma viúva, o que nos mostra claramente, né, que, nós dissemos aqui, Jesus é inigualável em seu poder, em sua graça, mas agora, especificamente, eu gostaria de demonstrar aqui, com base no nosso texto, que Jesus é incomparável na sua compaixão. Jesus Cristo se compadece dos homens. Jesus Cristo se compadece das pessoas em suas tristezas, em suas angústias, em suas dores espirituais. Jesus Cristo está atento ao clamor das nossas almas. E é o que nós vamos perceber aqui, não é? Vejam que essa afirmação que eu acabo de fazer é amplamente comprovada, não é? Na narrativa que nós encontramos nos evangelhos, na Bíblia como um todo. Nós podemos, por exemplo, nos lembrar aqui do episódio em que Jesus percorria todas as cidades e povoados, e diz então um determinado trecho que ele percorria as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E aí, na sequência, o texto diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, observem bem, Jesus se compadecia das multidões que o seguiam, porque ele percebia a aflição delas, percebia como elas estavam cansadas, não é? E como elas precisavam de repouso, de alento, de esperança. Ele estava ali para fornecer àquelas pessoas estas coisas. Então, isto nos revela que Cristo era movido, sim, o seu ministério inteiro foi movido pela compaixão, não é? Jesus tinha compaixão das pessoas, na medida em que não apenas as curava das suas mazelas, não é?
como também demonstrava compaixão, ensinando de forma paciente nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, porque muito mais do que cuidar fisicamente das necessidades das pessoas, Jesus as alimentava espiritualmente, não é? E isso nos leva à conclusão de que nos nossos dias também Jesus se mostra misericordioso para conosco, não apenas quando providencia dinheiro, ou saúde, ou estrutura familiar, mas ele se mostra compassivo com cada um de nós também, quando ele nos proporciona momentos em que nós somos alimentados espiritualmente pela pregação da palavra, quando nós estudamos as escrituras e podemos perceber então esses ensinamentos tão tremendos, né, e sentir a presença de Deus conosco. Então, nós somos, sim, alvos da misericórdia de Jesus Cristo, né, em todas estas questões. Em uma outra oportunidade, nós também podemos ler que Jesus Cristo chorou quando avistou a cidade de Jerusalém por causa da dureza, por causa da incredulidade e por causa do castigo que ainda haveria de vir sobre ela. Em um outro caso de ressurreição, a do seu muito querido amigo Lázaro, nós vemos que Maria, irmã de Lázaro, irmã do que havia morrido, ao se encontrar com o Senhor Jesus, se lançou aos pés dele e disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E o texto diz que Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, né? E a continuação da passagem diz que Jesus chorou, e ao se dirigir para o túmulo, também podemos ali observar que ele agitou-se novamente em seu espírito. Essa é uma passagem, aliás, muito interessante, não é? Porque Jesus sabia e ele estava preparado para fazer com que Lázaro ressuscitasse dos mortos. Então aquela dor pela perda do ente querido era uma dor momentânea, né? Lázaro, há poucos minutos ali depois, estaria já ativo entre todas aquelas pessoas que naquele momento choravam diante do fato de que ele já tinha morrido e já tinha sido sepultado. Mas isto apenas nos leva então à compreensão de que quando o texto diz que Jesus se comoveu, que Jesus se compadeceu, né, é porque ele ali observava as coisas de uma forma mais profunda, via ali o efeito que o pecado provocou na vida das pessoas, a tristeza estampada no rosto das pessoas, né, e pelo fato de nós vivermos então em um mundo caído, pelo fato de nós enfrentarmos lutas diárias, não é? Pelo fato de nós estarmos em muitas situações de vulnerabilidade, passarmos por muitos sofrimentos, o Senhor Jesus, que veio a esse mundo para se identificar conosco, se compadece de nós. Né? Então não era simplesmente porque Lázaro tinha morrido. Lázaro seria restituído à vida logo mais. Jesus se comoveu no seu espírito por ver a dor e o sofrimento alheio. E por saber que o pecado trouxe para nós tantas consequências, né? Tantas perdas, tantos prejuízos, que agora o Senhor Jesus estava disposto a corrigir, a consertar. Através de Jesus Cristo nós podemos ser reconciliados com Deus. Através de Jesus Cristo nós podemos ter uma vida eterna em um paraíso perfeito em que estas coisas não mais ocorrerão, nem morte, nem enfermidade, né? E nem tudo aquilo que provoca lágrimas para nós. Mas aqui nesse mundo ainda passamos por algumas provações. O que é importante é sabermos que Deus não se esquece de nós, que Deus tem um olhar de misericórdia para conosco. O coração do Senhor Jesus foi então profundamente tocado por aquela cena triste de uma mulher que chorava, né, a morte do seu irmão, no caso da morte de Lázaro. Essas histórias todas nos falam diretamente da compaixão de Cristo pelas pessoas diante do sofrimento delas e por causa das suas necessidades espirituais, como eu acabei de descrever. O simples fato de que Jesus habitualmente curava os enfermos tocando neles, isso acontecia de forma muito frequente, quando ele o poderia fazer com uma simples palavra, ou mesmo à distância, conforme revelou também a cura do servo do centurião.
demonstravam esta compaixão de Cristo. Né? Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio para estar próximo de nós, para nos tocar, para assumir a natureza humana. Ele veio do céu para se fazer homem, e assim então ele revela toda a sua compaixão para conosco, né? De modo que ele curava os enfermos se aproximando deles, né? Até mesmo casos assim um pouco mais dramáticos, como em curas de homens leprosos, né? Que segundo as leis cerimoniais judaicas tornariam Jesus Cristo impuro. Eu já vou comentar algo assim também daqui a pouco na análise do nosso texto. Atentando novamente então para o que nos diz Lucas, na passagem que nós lemos, nós percebemos que quando Jesus ia se aproximando da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma mulher viúva. Observem o fato de que os que iam carregando o corpo do rapaz saíam da cidade pela mesma porta por onde Jesus entrava. Isso acontecia porque era lei em Israel que os mortos fossem enterrados fora das dependências das cidades judaicas. Do mesmo modo que a lei mosaica também dizia que aquele que tivesse o mínimo contato com um cadáver, com um morto, se tornava impuro e teria de se purificar. Portanto, não é sem razão que Lucas faz questão de dizer que Jesus não apenas se aproximou do cortejo fúnebre. Observem esse detalhe. Jesus tocou o esquife, né? Ou maca, como a gente poderia chamar, onde o morto era conduzido antes de operar a ressurreição dele. A questão é que Jesus não pode ficar impuro de maneira nenhuma, né? É o contrário que acontece. Tudo que Jesus toca é tornado puro. Tudo que Jesus toca se faz novo, né? As pessoas de quem Jesus se aproxima são pessoas que acabam recebendo ali bênçãos gloriosas da parte de Deus. É o que vai acontecer aqui no caso, né? Então vejam que a compaixão de Jesus naquele instante foi tão grande que ele estava mais preocupado com a dor daquela viúva que chorava amargamente a morte do seu filho, do que em observar aspectos, né, legais ou satisfazer, né, questões menores daqueles que interpretavam a lei ao seu modo e que estavam ali presentes também naquele ato. Isso porque, ao contrário dos seus acusadores legalistas e mesquinhos, Jesus sabia que fazer o bem aos outros era o próprio cumprimento da lei. Não é? Então, cumprir a lei é também estender a mão ao necessitado, é também socorrer quem precisa. Cumprir a lei é fazer o bem, né? É transmitir uma palavra de fé, de esperança, é certamente praticar um gesto que traga para o outro algum tipo de suporte, né? e de força espiritual, renovando assim também a sua confiança em Deus, suprindo suas necessidades imediatas. É por isso mesmo que depois que Cristo curou um homem que tinha uma mão ressequida em um dia de sábado, essa é uma outra passagem, lá o texto diz que Jesus, conhecendo os pensamentos dos que estavam com o intuito de condená-lo, perguntou-lhes: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Segundo Mateus, ele teria perguntado também: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cai na cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Logo, é lícito aos sábados fazer o bem. Segundo Marcos, no texto paralelo, nós vemos que os seus acusadores permaneceram em silêncio e Jesus, tendo olhado ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. E de fato, tão grande era a dureza daqueles hipócritas que eles se retiraram dali para conspirar em como tirariam a vida do mestre. Quando nós consideramos a situação então dessa mulher do nosso texto, vejam, era uma viúva, uma mulher viúva, não é? E uma situação de uma viúva nos dias de Cristo era muito complicada, mas aí vamos perceber por que Jesus sentiu uma profunda condolência por ela, né? Aquela mulher que não tinha mais marido, agora acabou de perder o seu único filho.
não é? Quer dizer, ela teria dificuldades para prover a si mesma, ela teria dificuldades para se sustentar, ela teria uma série de problemas sociais. Jesus sabia muito bem. E Jesus então resolve atendê-la, mesmo que, observem, no texto ela não tenha, na verdade, solicitado coisa alguma. Essa mulher que não tinha marido e que agora tinha perdido o filho, se viu em uma situação trágica, dramática, tão impactante que os sentimentos dela, de certa forma, eram partilhados por todos que estavam ali, né? O texto diz que uma grande multidão da cidade ia com ela. Quer dizer, é aquele tipo de morte chocante, né? Que faz com que uma cidade inteira, um vilarejo inteiro acompanhe um determinado cortejo. Você talvez já tenha passado por uma experiência assim, né? De morte, de funeral, e geralmente aquelas mortes que são mais chocantes, né? Por alguma circunstância, que chamam mais a atenção, reúnem maior número de pessoas que também vão chorar e que vão se colocar ao lado dos parentes para tentar de alguma forma consolá-los, né? Então, então observem que isso aconteceu aqui. E Jesus sente uma compaixão genuína. Ele diz para aquela mulher que ela não deveria chorar mais. Não chores, né? É um modo de consolar, é uma palavra de ternura, né? E Jesus, repito, fez um milagre por iniciativa própria. Observem, ninguém solicitou a Cristo que ele trouxesse aquele jovem de volta à vida. Jesus o fez porque, além de, obviamente, cumprir o propósito de Deus e glorificar ali o Senhor, né, diante de toda aquela ação, Jesus sentiu prazer. Certamente ele sentiu prazer em devolver aquele filho à sua mãe, conforme nós podemos observar no versículo 15. Né? Ele o restituiu à sua mãe, e isso certamente foi muito agradável ao Senhor. Né? Da mesma forma que quando Deus faz algo tremendo nas nossas vidas, quando Deus realiza um milagre qualquer, quando Deus estende a sua mão para nós, para nos ajudar em nossas fraquezas, certamente há muito prazer do Senhor nessa ação. O nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia, né? É um Deus benigno e nós podemos confiar nisso. A compaixão de Cristo moveu a agir daquela maneira, acabando, pondo fim à dor daquela mulher. Portanto, saiba disso. Jesus pode pôr fim à nossa dor. Jesus pode acabar, sim, com os nossos problemas. E eu não estou me referindo apenas aos nossos problemas temporais, né? Mas aos nossos problemas mais profundos, aqueles que estão debaixo da superfície, aqueles que ninguém vê. Jesus pode secar as lágrimas dos nossos olhos. Jesus pode dar um novo sentido para as nossas vidas. Eu quero dizer para vocês então que Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Deus não faz vistas grossas aos nossos problemas. A nossa confiança está nisso. A nossa confiança está no fato de que o Senhor Jesus supre de tal maneira as nossas necessidades, de tal modo Ele sara as nossas dores e as nossas feridas, aquelas que afligem ao nosso coração, que ainda que os nossos lábios não roguem nada, Ele pode nos atender. Ainda que a nossa boca não suplique, Ele cuida de nós, Ele nos socorre, Ele nos consola. Então, meus irmãos, percebam aqui a grandeza da compaixão de Cristo. Como é motivador, como é consolador para nós saber que nós temos um Deus que se compadece dos seus filhos. Apesar dos ataques injustos, né, que muitas vezes Deus recebe da parte daqueles que não creem, das blasfêmias que as pessoas dizem contra Deus, a Bíblia nos mostra que Deus não está alheio ao sofrimento humano. Na verdade, Cristo se fez homem para acabar com o sofrimento que o pecado trouxe para nós. Essa é a compreensão correta das coisas. O pecado trouxe dor, o pecado trouxe morte, o pecado trouxe doença, o pecado trouxe problemas, não é? O pecado trouxe sofrimento para nós.
A nossa rebelião, a nossa desobediência contra Deus, como homens, né, que se perderam nos seus caminhos, foi que trouxe todas as dificuldades que nós temos que lidar. Jesus veio a esse mundo para corrigir a falha do primeiro Adão. Jesus veio nesse mundo para nos reconectar com Deus, para desfazer, né, todas essas mazelas, acabar com todos esses efeitos dolorosos que o pecado trouxe para nós. Porque se nós podemos falar de algo que trouxe sofrimento para nós temos que falar, sim, do pecado. O pecado é a razão de toda a nossa miséria. O pecado destrói o nosso relacionamento com Deus. O pecado destrói o nosso relacionamento com o próximo. A nossa paz, né? Ele rouba, o pecado rouba. O pecado rouba a nossa paz e a nossa alegria. O maior ladrão de alegria e de paz que existe é o pecado, mas Cristo restaura essa nossa condição pela graça de Deus. Para aqueles que já creram no Senhor, como é bom saber disso, não é? O autor da carta aos Hebreus, se referindo a Jesus, diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Jesus se compadece de nós em nossas fraquezas. Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado, mas ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó. E é exatamente por isso que nós podemos receber misericórdia e acharmos graça da parte de Deus em ocasião oportuna. Que grande misericórdia é essa do nosso Deus! Uma misericórdia tão ampla, tão sem igual, uma misericórdia infinita, uma compaixão que se mostra mais plenamente ainda no todo desta obra redentora. Jesus Cristo deixou o seu lar celestial, ele tinha tudo, mas se fez pobre, era rico e se fez pobre, era senhor e se fez servo, por compaixão. Mesmo na cruz, quando o Senhor Jesus está sendo maltratado, crucificado, mesmo ali, quando ele está com o seu corpo despedaçado, com a sua alma aflita, mesmo ali, quando ele está tão angustiado, ele olha para os seus carrascos e ele ora dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso é compaixão, isso é compaixão. Ou quando ele se volta para o ladrão arrependido e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Tão grande é a misericórdia de Deus que, mesmo tendo o Senhor nos visto em nosso estado de miséria espiritual completa, ele providenciou um meio para que fôssemos salvos, e esse meio é Jesus Cristo. Não existem outros meios, é verdade. A única forma de nós sermos salvos é crendo em Jesus, mas o fato de existir um meio proposto por Deus diante do que nós fizemos, diante do que os homens fizeram, é certamente manifestação tremenda da misericórdia divina. A Bíblia diz que Jesus voluntariamente se entregou por nós. Ele não precisava fazer isso, por ele mesmo, mas ele fez por amor de nós. E isso nos constrange. Jesus se humilhou, se encarnou, foi obediente até a morte de cruz. O amor de Deus nos constrange, porque, como nos diz Paulo, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Jesus é, portanto, inigualável, incomparável na sua compaixão. Do mesmo jeito que ele cuidou daquela viúva, ele cuida de nós em nossas necessidades. Do mesmo jeito que ele sabe das nossas lutas, aqui no texto, isso é demonstrado, nós podemos crer que isso é permanente. O Senhor Jesus continua cuidando dos seus filhos, ajudando os seus filhos, se colocando ao lado dos seus filhos. Ele certamente tem feito isso conosco. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós somos tentados a achar que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós, que Deus não ouve mais as nossas orações, que Deus está tão distante, de nós, que estamos aqui derramando as nossas lágrimas, que estamos aqui nesse mundo caído, tenebroso. O que a Bíblia revela, no entanto, é que o Senhor nos ama. E Ele, na verdade, nos ama antes mesmo da fundação do mundo. Esse amor perdura desde a eternidade e por toda a eternidade. É por isso que nós podemos ter também a convicção de que passaremos a eternidade com o Senhor, se já cremos nele, se já o declaramos como nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque o Deus eterno, com o seu amor eterno, teve por nós eterna compaixão e demonstrou isso através de Jesus Cristo. Que o Senhor assim nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós, que diariamente Ele derrame da sua graça e da sua compaixão sobre nós. Amém.